Embora muitas pessoas estejam procurando várias alternativas para superar recessões, os estragos da pandemia e da guerra, hoje podemos ver que alguns ativos estão presos em um ponto em que parecem não crescer, mas o preço no mercado também não diminui. Muitos minerais e metais preciosos estão nesse ponto, e em particular, embora o ouro seja muito valioso, está tendo muitos problemas para escalar e aumentar de preço. Por quê? Para certas questões que envolvem diretamente o dólar. Será que em algum momento o preço do ouro vai subir, mesmo em relação ao dólar? O que acontecerá com a moeda americana quando isso acontecer? Será que vai sofrer uma queda ainda mais forte do que a moeda está experimentando nos dias de hoje? Embora seja verdade que o dólar continua sendo uma das moedas que menos sofreu variações ao longo da pandemia, não se pode descartar os estragos da guerra. A falta de certos suprimentos, hidrocarbonetos e minerais também afeta a relativa estabilidade que a moeda está experimentando no futuro. Então, o que acontecerá com o dólar? Será capaz de enfrentar as dificuldades à frente? Ou o ouro e outros metais preciosos finalmente ganharão terreno que vem perdendo? Dito isso, vamos ver o que acontece com o ouro e o dólar. E quanto ao ouro? Uma das coisas que todos os investidores devem estar cientes é que eles têm opções diferentes nas quais podem investir. Eles não precisam colocar seu dinheiro em um banco ou colocá-lo em um negócio que não sabem se vai prosperar. Hoje em dia, eles podem comprar títulos, colocar seus ativos diretamente em uma empresa transnacional e até mesmo adquirir ativos que podem ser vendidos a um preço mais alto. Entre esses bens que eles têm a oportunidade de adquirir estão as compras de minerais e metais preciosos. Como você sabe, os metais são alguns dos ativos mais estáveis que podem ser encontrados no mercado. E isso porque seu valor tende a aumentar ou permanecer estável devido ao valor de mercado ao qual são cotados. Ouro, prata, cobre e outros metais estão presentes em inúmeras coisas que usamos diariamente. E da mesma forma, ainda existem moedas com certos gramas delas dentro. O ouro tem sido o metal mais valorizado e apreciado durante anos. E com o passar do tempo, o ouro continua a aumentar de valor à medida que as economias ainda o levam em conta em suas bolsas de valores. Em resumo, o metal dourado é uma das opções de investimentos mais seguras. E por esta razão, muitos não conseguem explicar como é que, apesar das dificuldades que surgiram no mundo nos últimos anos, o metal ainda não subiu a níveis exorbitantes. O que está acontecendo e por que o ouro não está se movendo acima de $1.850? Porque as previsões de que chegaria a $3.000 não se tornaram realidade. Até onde se sabe, o ouro vive um de seus piores momentos como ativo estável. E não, isso não significa que esteja perdendo valor para outras economias. O que acontece é que o preço do metal mal apresentou variação significativa nos últimos anos. Alguns economistas esperavam que após a pandemia que afetou a humanidade, a crise inflacionária que está sendo vivida devido à guerra e o problema com o fornecimento de materiais básicos, o ouro subirá a níveis que não eram vistos há muito tempo. O que eles encontraram? Com o metal precioso que estava preso ao preço de $1.850 por onça. Crise com o metal mais valorizado. Até onde se sabe, as compras e investimentos com ouro aumentaram significativamente nos últimos anos. Após um período de demanda ativa e até mesmo justificada, vários países europeus, asiáticos e outros optaram pelo bem como uma forma de elevar suas respectivas economias. Um exemplo claro disso é a Rússia, que decidiu adquirir pelo menos 1.500 toneladas de ouro nos últimos 12 anos. Por sua vez, a China é outro gigante que optou pelo metal e fez compras de 1.400 toneladas. Como você pode ver, muitos países seguiram o exemplo destas nações e decidiram confiar seus fundos governamentais ao metal precioso. Polônia, Turquia, Japão, Irã, México, Cazaquistão, Hungria e a lista continua. As nações precisam urgentemente de uma solução para ajudá-las a superar a inflação que está sendo vivida e por isso optaram por dar uma chance ao ouro. Por que não fazê-lo? Se o seu valor mudou muito pouco, apesar de todos os anos e dificuldades. Todas essas nações confiaram que seus ativos permaneceriam seguros com essas compras. E embora não estivessem enganados de pensamento, ao longo dos meses foi demonstrado que seus investimentos não renderam os benefícios inicialmente esperados. Por que isso acontece?
O guru do mundo financeiro, James Rickards, acha que o problema é que não está sendo dada atenção suficiente às várias crises que estão sendo vividas em todo o mundo. Nas palavras do economista, esta guerra na Ucrânia é acompanhada por uma guerra financeira e econômica entre os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia e a Rússia, envolvendo sanções financeiras extremas, incluindo a apreensão das reservas do Banco Central da 11ª maior economia do mundo. Esta guerra financeira e as sanções que a acompanham perturbam as cadeias de abastecimento, além das interrupções já presentes, adverte ele. O que Rickards quer dizer com isso? Por que devemos ver o problema como um todo? Segundo o analista econômico, nem a tendência dos bancos centrais do mundo, nem as dificuldades que têm atormentado o planeta nos últimos anos, conseguiram aumentar o preço do ouro, atingindo o valor máximo ao qual estava exposto em agosto de 2020. Naqueles anos em que a pandemia atingiu duramente as pessoas e as nações não sabiam o que fazer para combater o vírus, o metal precioso escasseava e subia para a impressionante quantia de $2.068 por onça, o que equivale a 31,1 grama. O preço surpreendeu e assustou vários investidores que não esperavam que o ouro subisse tanto em tão pouco tempo. Em março desse ano, já se havia visto uma elevação significativa nos preços do ouro. Mas ainda assim, em agosto, o ouro subiu ainda mais, superando as expectativas de muitas pessoas. Ao mesmo tempo, foi revelado o verdadeiro motivo do aumento de preços, o que por sua vez explicaria a situação que o ouro está vivenciando com seu freio. O verdadeiro vento contrário para o ouro e a principal razão pela qual o ouro lutou nos últimos 2 anos é a força do dólar, disse James Rickards. Isso mesmo, o motivo pelo qual o ouro continua a não crescer e seu preço permanece passivo é o fato de seu preço ser moldado para se tornar um espelho que inverte a força do dólar. O que queremos dizer com isso? Um dólar mais fraco nos dá um preço em dólar muito mais alto para o ouro, e se o dólar é forte, o preço do ouro desce. Uma escala se movendo em direção ao dólar. Embora possa parecer estranho, esta é a forma de medir o valor do ouro, e este é o principal problema que os avaliadores estão enfrentando. Contra todas as expectativas e apesar da inflação, o dólar continua a um preço de compra e venda que lhe convém. Portanto, até o dólar enfraquecer e entrar em pânico nos mercados acionários, o ouro permanecerá a um preço desfavorável para algumas nações. Nesse momento, o próprio dólar pode deixar de ser um porto seguro, especialmente dado ao uso agressivo de sanções pelos Estados Unidos e o desejo das economias da China, Rússia, Turquia e Índia de evitar ao máximo o sistema do dólar americano, diz Rickards. Quando esse momento chegar e o dólar não for mais considerado confiável, o mundo se voltará para o ouro. Pelo que James e outros economistas analisaram, parece que o dia em que o dólar deixará de ser visto como uma moeda estável está próximo. Quando isso acontece, as bolsas de valores e os negociantes de moedas esperam que o ouro possa alcançar e exceder em muito seu preço máximo de 2020, chegando a impressionantes $2.300 por uma onça do metal. E com esses dados termina o vídeo de hoje. Embora o ouro não pareça estar no seu melhor em termos de valorização, podemos dizer que de todos os metais preciosos, este é um dos mais seguros e estáveis para investir. Portanto, se você estiver pensando em comprar uma moeda comemorativa com uma boa porcentagem deste material, ou se quiser injetar uma certa quantia em uma empresa cuja matéria-prima é ouro, então você pode ter certeza de que seu investimento está em boas mãos. Não é à toa que o ouro foi e continua sendo o metal mais valorizado do mundo. Então, você investiria nele? Como faria? Deixe seus comentários sobre o tópico e não se esqueça de enviar sugestões para os próximos vídeos. Estamos lendo todos. Obrigado por ficar até o fim e não se esqueça de se inscrever. Fazendo isso e dando seus likes, você trará muito mais visibilidade ao canal. Até a próxima!